Bom, o tema deste dia, bem-aventurados, quem são? Os misericordiosos. E esta palavra está no capítulo 5. Este versículo, ele faz parte de um contexto do Sermão do Monte que Jesus, ele proferiu exortadamente aos seus discípulos, mas que se aplica perfeitamente em nossas vidas. Está em Mateus 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia, por isso serão felizes. Que esta palavra penetre o seu coração. Oremos. Senhor Jesus Cristo, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra que o Senhor trabalhou no coração da minha esposa e no meu coração, para que pudéssemos apresentar a tua igreja, para que pudéssemos ensinar a tua igreja, para que a tua palavra viesse a nos orientar, nos conduzir, nos direcionar a verdade que devemos viver nesta terra, não aquilo, Senhor, que os costumes, as tradições, o mundo nos tenta incutir, mas aquilo, Senhor, que a tua palavra, a verdade, aquele que é o caminho e a vida, nos ensina para exercermos nesta terra. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Kim Lins, mais uma vez, por este louvor maravilhoso nos teclados. Amados do Senhor, eleitos de Deus, cada vez que eu subo a este altar, subo com uma missão muito especial, subo com uma missão muito importante, de poder pastorear as ovelhas de Cristo, instruindo-as pela palavra do Senhor, para que todas elas possam viver a vida plena que o Senhor prometeu para cada um de nós. Então esta é a minha missão, mas esta missão se estende também à sua vida, para que através desta palavra que vai ser semeada na sua vida, você também possa fazer partícipe deste chamado, de levar boas novas a todos aqueles que estiverem na sua casa, a todos aqueles que estiverem à sua volta, porque esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas cremos que as famílias cristãs precisam ser cuidadas culto após culto, precisam ser educadas culto após culto, com a ministração da palavra que é consoladora, que é motivadora, mas também exortadora, e mais, admoestadora muitas vezes, porque Jesus não só exortava, ou seja, fazia com que as pessoas tivessem entusiasmo, mas também admoestava, chamava a atenção, para que elas não errassem, para que elas não caíssem no laço do passarinheiro, pois desta forma estaremos alimentando o nosso espírito, e mais, estaremos sensíveis à vontade de Deus para as nossas vidas.
Diga amém por isto. Diga, eu recebo a vontade de Deus, porque Ele é o melhor que eu posso ter. E vejam que em meu último sermão, o último sermão que eu preguei, eu falei também de bem-aventuranças. Eu falei sobre a bem-aventurança da mansidão. Falei que quando nós praticamos a mansidão, nós recebemos o quê? Recompensa, galardão de Deus. E qual era o galardão que Deus dá àqueles que são mansos? Diz que os mansos herdarão a terra. Então, nós podemos observar que toda prática, todo exercício de obediência à palavra de Deus, Deus tem um mistério por trás disso. Deus tem um segredo para as nossas vidas por trás da obediência. Mas notem que em Mateus 5, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam da nossa relação diante de Deus. A que vamos tratar neste dia irá falar sobre a nossa ação diante dos homens. As primeiras tratam da questão do ser, e ela trata da questão do fazer. Mas olha que interessante, no cristianismo, o ser, ele sempre vem antes do fazer. Eu primeiro tenho que ser, para que eu possa fazer, exercer. Por isso eu digo que quem é, faz. Não fala somente, faz, age, dá exemplo, é modelo. E olha, que aquele que faz tem que fazer, sabe por quê? Porque a fé, diz Tiago, sem obras, ela é o quê? Morta. E ele estava falando não de obras mortas, mas ele estava falando das obras que Paulo fala aos Efésios 2:10, que são obras preparadas de antemão para que andássemos nela. É este tipo de obra que nós devemos praticar diariamente. Portanto, temos que entender que primeiro temos que ser. E você tem esta capacidade de ser, sabe por quê? Porque não dependeu de você, mas sim de Jesus Cristo em você, para que você possa exercer isto na sua vida. Então vivemos num tempo em que a misericórdia, este sentimento, parece ter desaparecido da terra. Nos tempos de Jesus, por exemplo, os judeus, eles eram tão cruéis quanto os romanos. Eles eram orgulhosos, eles eram egocêntricos, se achavam o centro, tudo era para eles. Eles eram hipócritas, eles eram acusadores. Um povo sem perdão, que julgava tudo a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Você vira um caso que nós temos na Bíblia, onde uma mulher se apresentou diante de Jesus, eles levaram-a para ser apedrejada. Era assim que eles agiam, como justiceiros. Mas e hoje? Como as pessoas pensam? Como as pessoas têm agido? Eu vou mais profundo. Como nós que nos dizemos cristãos temos agido? Primeiro dentro da nossa casa, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos pais. Temos dado este bom testemunho que Jesus fala, que gera felicidade? O mundo, meus amados, o mundo secular, ele tenta nos influenciar com pensamentos maliciosos, sempre. Ele sempre tenta nos influenciar desta forma, que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar, vão pular no nosso pescoço, querem nos fazer pensar que ser
misericordioso é coisa de fraco, é coisa de covarde. Mas não é isto que Jesus ensinou. Porque nesta bem-aventurança Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Diga amém se você entendeu. A misericórdia não é simplesmente um dever que nós devemos exercitar diariamente, mas também uma recompensa. Se sinta grato por ser misericordioso para com o seu irmão. Isto é uma dádiva. O mundo não tem este sentimento. Os misericordiosos, diz a palavra, eles alcançarão o quê? Misericórdia. Por isto há recompensa da parte de Deus para toda a obediência. Há recompensa, há bênçãos preparadas para aqueles que são misericordiosos. Você crê nisso e recebe? Diga amém. Mas então vamos saber o que é ser uma pessoa misericordiosa. Essa expressão misericórdia, ela tem origem latina e é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria do outro, alheia. É quando você olha para alguém que está precisando e você acaba tomando o lugar desta pessoa. Esta palavra do hebraico, ela se chama chesed. Diga, chesed. Que significa justamente isto. A capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente possamos o quê? Ver com os olhos dela. Pensar com sua própria mente, sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém, é mais do que sentir pena. Por isto, misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia, é atender às necessidades e não apenas senti-las. Isto significa ser misericordioso. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrada por Jesus Cristo. Eu compartilhei no momento administrativo exemplos de misericórdia de Jesus. Ele curou doentes, ele alimentou os famintos, ele abençoou crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele tocou leprosos. Olha quanta coisa o Senhor fez, porque ele era rico em misericórdia. Mas ele fez com que os solitários se sentissem também amados. Ele chegou ao ponto de consolar os aflitos, ele perdoou os que haviam caído em opróbrio, no pecado, no erro, e até aqueles que haviam cometido crimes contra ele. Pense agora como aplicar este sentimento cristão dentro da sua família. Pense agora como você pode aplicar este sentimento entre os teus parentes, entre os teus amigos. Quantos não estão miseráveis de um abraço? Quantos não estão órfãos de um abraço, de uma atenção, de um telefonema, de um diálogo, de um convite para almoçar na sua casa ou para jantar na sua casa? Quantos não estão carentes, precisando apenas de um olhar perdoador? Um olhar sem condenação, mas com misericórdia, com amor. Você já parou para escutar os seus filhos? Você já parou para ouvir os seus pais? Às vezes o que eles precisam é de apenas um olhar, um alô,
uma oração. Pode ser que você não tenha condições de ajudar esta pessoa ou este familiar materialmente, mas a sua oração talvez seja a resposta que alguém precisa para se sentir encorajado, para se sentir forte, para ter esperança, para poder conseguir seguir em frente. Não despreze, não vire as costas, seja misericordioso. Por isso o ensino deste dia é um convite à reflexão, é um convite a mudanças, na intenção de sermos felizes de verdade, na intenção de sermos felizes sem fingimento, sem artificialidade, sem esta felicidade das redes sociais, do Instagram. Não, isto não é modelo de felicidade. Isto é felicidade para aquele que vê, mas não para aquele que está lá tirando aquela foto, que quer expressar muitas vezes uma aparência daquilo que não vive e não é. Não precisamos vender uma imagem para agradar os outros. O convite que o Senhor Jesus Cristo faz neste dia é de sermos. A bem-aventurança é para aqueles que são, é para aqueles que desejam ser, pelo fato de entendermos de quem nós somos em Cristo Jesus. E daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, dizendo não para os modelos do mundo, e dizendo sim para aquilo que Ele nos ensina e para seu exemplo. É isso, amados, que Deus quer de cada um de nós, e nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada, este exemplo. Paulo nos dá estes exemplos, tanto na graça, tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, nós podemos evidenciar estes exemplos. O apóstolo Paulo, ele compreendia perfeitamente aquilo que Cristo havia ensinado através do seu exemplo. Por isso ele disse que exercer misericórdia é uma graça que Deus nos dá. Exercer misericórdia é uma graça que Deus nos dá. Ao invés de um favor que fazemos às pessoas. Você, quando faz e age com misericórdia, você está exercendo a graça, o privilégio de poder ser misericordioso. É assim que devemos ver. E em 2 Coríntios 8:1 em diante ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. De que forma? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Veja o exemplo. Vocês estão vendo o exemplo de um povo que é transformado pelo Evangelho, como é que age? Diz que independente das suas posses, por reconhecer o chamado, por ter alegria em poder ajudar, ofereceu o seu melhor. E ele diz: porque eles testemunham eu. Aí é Paulo dizendo: na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos. Eles suplicaram a Paulo para ajudar, com muito rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor
e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui Paulo estava mostrando que a misericórdia, ela nos permite fazermos além daquilo que as pessoas muitas vezes esperam. Quando você age com misericórdia, que é com o amor de Deus no seu coração, você vai surpreender muita gente. Você vai tocar profundamente o coração daqueles que estão endurecidos, pelo seu exemplo de amor, pela sensibilidade que você tem para com a causa do próximo. E é isso que precisamos neste mundo tão violento, tão extinto deste sentimento chamado misericórdia. Mas de onde vem a misericórdia, bispo? A misericórdia, assim como a mansidão, não é uma virtude natural. Por isso eu digo, o mundo não tem misericórdia. O mundo pode ter até piedade, pena, mas não tem misericórdia. Por natureza o homem é mau, o homem é cruel, é insensível, é egoísta, incapaz de exercer a misericórdia. Você precisa nascer de novo antes de ser misericordioso. Se nós não nascermos de novo, não podemos exercer a misericórdia. Precisamos de um novo coração antes de ter um coração misericordioso. A palavra precisa penetrar e mudar o nosso homem natural para aquilo que Deus preparou como modelo, que é o homem segundo Deus, que Paulo diz. Mas vamos em águas mais profundas. Nós aprendemos o que é misericórdia. Vamos agora aprender como nós devemos exercer esta misericórdia. Em que ambiente, em que circunstâncias nós devemos exercer? Devemos ser misericordiosos com as almas dos outros. Como podemos demonstrar misericórdia com a alma daquelas pessoas que estão à nossa volta? Nós devemos mostrar pregando o amor de Cristo. Você conhece o amor de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Evangelize, pregue, ensine. Exorte também a respeito do pecado, daquilo que é errado, daquilo que não faz bem, daquilo que entristece o coração de Deus. Falar aos homens da condição em que se encontra em sua carne e mostrarmos a graça do Senhor, que pode, é claro, transformá-lo, é um profundo ato de misericórdia, é um profundo ato de amor. Isto significa pregar as boas novas, o Evangelho, e você pode fazer isso através da sua vida. Comece a exercitar isto na sua casa. Quando vemos alguém caído em algum abismo, precisamos ser misericordiosos para alertá-lo e mostrar o caminho da salvação. Os misericordiosos tratam as feridas do próximo. Devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte. Quantos jovens estão sendo enganados, caminhando em fileira? Lembra daquele caso na Bíblia que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem e que direcionou para os porcos, e os porcos foram para o abismo? Assim está sendo também levado ao abismo milhares de jovens, pela influência da internet, pela influência da televisão, pela influência das más conversações, que a palavra ensina, olha, corrompe os bons costumes. Tudo isso está acontecendo à nossa frente. E o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso papel?
E isto não é só na comunidade, isto é em todos os lugares. Quiçá dentro das mansões são os piores lugares, onde as pessoas acham que tem Deus porque tem dinheiro, humilham, se pervertem, buscam caminhos totalmente equivocados, porque acham que ter dinheiro é ter Deus. Nós precisamos fazer algo, você precisa fazer algo. Então, amados misericordiosos, eles tratam as feridas do próximo. Veja Judas 1:20 em diante, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, diga, a nossa fé é santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aí vai o conselho: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, estão perdidos, estão desgarrados, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É melhor ser alertado sobre o inferno do que ir para o inferno. Esse é o nosso papel como misericordiosos. Orientar estas pessoas, falar de Jesus para elas. Veja que este foi o exemplo de Jesus, de João Batista, de Pedro, Paulo, os nossos pais da igreja, os reformadores. Eles chamaram as pessoas a quê? Ao arrependimento de suas más obras. Isto é um ato de misericórdia. Mostrar o caminho certo, o caminho da salvação. E este é o dever de cada um de nós. Porque se não tivermos misericórdia, não receberemos misericórdia. Foi o que lemos no versículo 7 de capítulo 5 de Mateus. Outro ponto: devemos ser misericordiosos com a reputação dos outros. O bom nome vale mais do que riqueza. Esta é uma das maiores bênçãos sobre a terra, quando uma pessoa constrói um nome. Mas a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. E veja em Romanos, Paulo falando, no capítulo 3, versículo 13 em diante, a garganta deles é o quê? É sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de quê? De maldição e de amargura. Estou mostrando também um exemplo daquilo que não devemos ser. Estou mostrando, como falei, caminhos que levam à morte, ao inferno. Para que ao identificar isso em nós ou em alguém, possamos nos corrigir. Eu não estou livre disso não, meu amado. Nenhum de nós estamos livres disso, mas estamos sendo educados segundo a palavra de Deus para identificarmos o erro e nos corrigirmos, enquanto há tempo. Porque a vinda de Cristo, olha, é no piscar de olhos. Não vai dar tempo de fazer o que deveria ser feito. Então, diz que é uma garganta cruel, destruir a reputação de uma pessoa. É uma grande crueldade, destruir a reputação de uma pessoa. É uma maledicência. Só os impiedosos agem assim. E qual é o fundamento desta falta de misericórdia? Por que as pessoas agem desta forma? Por causa do orgulho.
Veja em Provérbios 21:4, diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Isso não é para nós. Se achar uma pessoa superior a todas, ao ponto de querer ser o juiz para julgar a pessoa, para falar mal, para difamar e até mesmo para condenar, nós não temos esta capacidade habilitada por Deus. Não estamos habilitados para isso. Por isso o orgulhoso, ele não aceita que o outro brilhe. O orgulhoso se entristece com a vitória do outro. O orgulhoso, ele sempre tenta diminuir a reputação dos outros. E olha, o orgulho é um pecado. Mas além do orgulho, existe outro fundamento. Eu vou citar dois. A inveja é outro fundamento. Daqueles que não têm misericórdia. A Bíblia nos mostra um exemplo desse tipo de situação, que foi quando Davi, o irmão de Davi, ele ficou irado contra Davi, quando percebeu que ele tinha a coragem necessária para enfrentar o gigante, coisa que Eliabe não teve, e por isso ele se enfureceu contra o seu irmão. Diz em 1 Samuel 17:26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que feriram a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, falar aquelas palavras, aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes aqui apenas para ver a peleja. Veja, Davi estava ali, totalmente revoltado, indignado, porque um homem só, que era o gigante Golias, estava afrontando todos os exércitos de Israel, e ele, ao contrário daquele exército, se levantou dizendo: olha, quem é aquele cidadão ali, aquele sujeito? Quem ele pensa que é? Para falar assim com o exército do Deus vivo? Ele tinha a coragem que nenhum dos soldados do exército tinha, inclusive nem o irmão dele tinha. E ele respondeu, Davi respondeu: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Talvez Davi tivesse, tomado outras broncas anteriormente, ele já estava até cansado disso. Então, amados, o invejoso é aquele que deseja o que é do outro. O invejoso, ele gostaria de estar no lugar do outro. O invejoso é aquele que gostaria de ter a reputação do outro. E mais, o invejoso, ele se entristece não porque não tem, mas porque o outro tem. Assim agia Eliabe. Então, amados, nós temos que ser diferentes. Precisamos ser pessoas misericordiosas, sem falsos julgamentos, sem acusação. Temos que ser mansos, temos que ser misericordiosos, porque mais uma vez eu reforço, você vai sair daqui decorando este versículo: só os mansos são bem-aventurados.
Só os misericordiosos são bem-aventurados. Só os justos são bem-aventurados. E se você não for misericordioso, você não vai receber misericórdia. Então, de que maneira as pessoas manifestam essa falta de misericórdia? Com a reputação ou o nome das pessoas? Como é que elas agem? Talvez você se identifique, você tenha passado por alguma situação parecida. Agora eu acho que já pode até ligar um pouquinho o ar. Só um pouquinho. Não, está frio ainda? Então tá, então não liga não, só pede o vento, tá bom? Então olha, quando expõe os pecados das pessoas, já expuseram o seu, não já? Já tentaram te difamar, não já? Olha, comigo também, mas isso mostra que eu realmente não sou perfeito, eu erro. Então, amados, o amor, pelo contrário, ele encobre multidões de pecado, mas a falta de misericórdia faz as pessoas espalharem o pecado uma das outras. Isto se chama difamação. Quem não tem misericórdia espalha também boatos falsos e maledicentes, são caluniadores. E a palavra grega que distingue este conceito, esta palavra é diabolos, que se chama acusador. O acusador, o diabo, é quem age desta forma. Ou seja, todas as vezes que eu ajo nesta maneira, eu estou dando lugar ao diabo na minha vida. É a semente dele. Ele deixou aqui na terra. Veja então em Tito 3:2, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, pessoas que sejam confucionistas, criadoras de confusão, que só vivem para criticar, mas cordatos, ou seja, cordial, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. É desta forma que nós devemos agir. Não podemos e nem precisamos difamar ninguém, diga amém por isto. Outro ponto é quando passam para a frente, ou seja, adiante, o que ouvem dos caluniadores, daqueles que falam mentira, daqueles que difamam. Veja o que a Bíblia Sagrada nos exorta em Tiago 1:26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. Traduzindo, se a pessoa não vive a palavra de Deus, mas age de forma errada, com fofoca, calúnias, ela está perdendo tempo na obra do Senhor, ela está perdendo tempo na casa de Deus, porque diz aqui, a sua religião é vã. Vã, não serve para absolutamente nada, Deus não recebe. Todos estão compreendendo? Então somos proibidos de levar falso testemunho e também de espalhá-los. Deus fala em Êxodo 23:1, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. O ímpio, aquele que é o diabolos, ele só sabe fazer isto, difamar, denegrir, destruir a vida, a reputação das pessoas. E quando você dá a mão, ou seja, dá o seu ouvido para receber a fofoca e passar adiante, você está se igualando a ele. Então, olha, mais um conselho: não use os seus lábios e nem empreste os seus ouvidos para difamadores, para fofoqueiros. Outro ponto, quando
diminuem o valor e a dignidade das pessoas. É falta de misericórdia. Não somos misericordiosos quando ressaltamos as falhas e não destacamos as virtudes das pessoas. Quando não somos equilibrados, quando distorcemos a imagem da pessoa, ou seja, os fatos. Tiago diz que não devemos falar mal uns dos outros. Em Tiago 4,11, ele nos explica isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E ele diz, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Alguém aqui é juiz da lei? Ninguém. E aí ele explica quem tem esta primazia, quem pode fazer isso. Um só é legislador, ou seja, criador da lei, e juiz, julgador. Aquele que pode salvar e fazer perecer tudo, porque vamos ler de novo. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quando falamos mal dos nossos irmãos, do povo de Deus, da liderança, seja de quem for, estamos falando mal do próprio Deus. Sabe por quê? Porque assim como você e eu, todos nós somos a menina dos olhos de Deus. E falar de alguém que é filho de Deus é falar de Deus. Deus não aceita. Então olha, zip, fecha eclé para que a gente não use os nossos lábios de forma erradamente. Ponto 3, devemos ser misericordiosos com aqueles que estão o quê? Feridos, sofridos. Aqueles que já passaram pelas passas do Algarve, dizia a minha avó. Então veja como Jesus agia. Ele não esmagava a cana quebrada e nem apagava a torcida que fumegava. Mateus 12:20 diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então é fácil bater em quem está caído, é fácil pisar naquele que já está lá no chão, sem forças. Os escribas, eles arrastaram aquela mulher e jogaram aos pés de Jesus, achando que Jesus agiria da mesma forma que eles, sem misericórdia, com condenação e acusação, mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, pelo contrário, ele não a condenou, ele a perdoou. E mais, Jesus, além disso, a restaurou por completo. E é isso que Jesus quer que nós venhamos a ser na vida daqueles que estão feridos, daqueles que estão sofridos, daqueles que receberam tanto chicote, tanta surra deste mundo. É que através das misericórdias que nós temos, possamos abraçar, cuidar. Lembra da parábola do bom samaritano? É justamente isso. É acolher, é amar, é estender a mão, é ajudar, é ouvir, é dar atenção. É isso que o Senhor quer de nós. O samaritano, ele pegou, ele cuidou, aquele que estava ferido, aquele que estava sofrendo. Isto sim é misericórdia. E quando uma família, ou um familiar seu, ou qualquer pessoa do seu convívio, comete um erro, como é que você age com ela? Qual tem sido o seu papel? É de acusá-la, ou de oferecer ajuda, ou de levantá-la, ou de estender a mão assim como Jesus fez? Quando comecei esta mensagem, eu falei, esta mensagem é uma mensagem de reflexão.
Eu quero que você saia daqui feliz, porque só a bem-aventurança é só para aqueles que vivem o que Jesus ensina. Eu quero que você deixe todo o pensamento negativo, tudo aquilo que tem te gerado angústia aqui neste dia, e você saia leve daqui, para viver a sua vida com o seu lar, a sua família e todos aqueles à sua volta de forma plena e feliz. Lucas 6,36, vamos a esse versículo. Sedes misericordiosos, como também é misericordioso quem? O vosso Pai. Então, se nós somos filhos de Deus, temos que agir como Deus, como o nosso Pai. Devemos também ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem, ou nos ofenderam. Veja o exemplo de Estevão, quando foi apedrejado em Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Está no seio de Abraão. Jesus disse que devemos abençoar até mesmo os nossos inimigos e orar por eles. Se o nosso inimigo, disse Jesus, tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos dar-lhe de beber. E eu recomendo a você ler Mateus 5 até Mateus 8. Leia direto. E você vai aprender coisas que você nunca tinha percebido. Reflita em cima destes versículos. O misericordioso, ele perdoa as ofensas. Ele não guarda mágoa, rancor, ódio, sentimentos de vingança, não. Ele não registra nenhum tipo de sentimento. Ele não armazena ira. Pelo contrário, ele perdoa, ele vence o mal com o bem, ele retribui a ira que lançaram sobre ele com perdão e com amor. Assim nós devemos ser. Quem não perdoa não pode ofertar, quem não perdoa não pode nem mesmo adorar a Deus. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa adoece e vive atormentado. O juízo é sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. Tiago 2,13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Mas eu já estou salvo, a graça de Deus me alcançou. Amém. Alcançou os salvos, alcançou aqueles que foram transformados da morte para a vida, alcançou aqueles que têm uma vida diferente, um novo comportamento, aqueles que são novas criaturas, aqueles que dizem: as coisas velhas passaram, tudo na minha vida se fez novo. Porque a graça de Deus, ela se revela aos filhos de Deus, e os filhos de Deus servem a Deus e ao próximo em obediência ao Pai. Por isso tem misericórdia. Agora o ímpio não tem misericórdia, por isso será julgado. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então devemos também ser misericordiosos com os necessitados. Devemos acudir àquele que necessita de ajuda. Davi diz em Salmo 41:1: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entregará a discrição dos meus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença, tu lhes afofas a cama. Isto não é bom? Não vale a pena sermos misericordiosos?
Não vale a pena, às vezes, nós nos humilharmos, porque eu sei que é difícil, porque quando passamos por um momento, né, de provação, é difícil nós exercermos esta passagem, este exemplo. Mas quando nós vencemos o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, nós diminuímos para que Cristo cresça, depois daquele momento, é um momento de gozo, de alegria, de prazer. Devemos ter também uma terna compaixão pelos necessitados, por aqueles que precisam também, não só da ajuda material, mas também da ajuda espiritual. A Bíblia diz em Isaías 58:10, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Todas as vezes que nós nos envolvemos com a causa alheia, e quando você se envolve também com o momento administrativo no nosso ministério, você está ajudando pessoas a saírem de um estado totalmente de podridão, de fracasso, de destruição, para reinarem em vida. E quando você faz isso, Deus promete que a tua luz, a luz de Deus que está na tua vida, ela venha a nascer, a brotar em meio às trevas. Significa que você pode estar vivendo num país de crise, onde todos estão envolvidos com esses escândalos, mas nada disso, essas trevas não vão te alcançar. Essas trevas não vão te envolver, porque a luz de Deus está na tua vida. Você vai brilhar. Devemos também ser liberais na contribuição. Deus diz em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu declaro sobre a tua vida que todas as sementes que você semeou e irá semear se tornarão em sementes boas, frutificarão de forma abundante na tua vida, para que esta plenitude possa estar presente diariamente em sua vida. Eu creio e recebo também para a minha vida. Veja que Deus deixou várias orientações para que cuidássemos dos necessitados, tanto na lei mosaica como no novo pacto, Deus ensina em sua palavra. Mas vamos ver na nova aliança em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 17, o que diz a palavra de Deus. Diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Lembra daquilo que eu comentei no momento administrativo? O foco está em Deus. Quando nos colocamos à disposição de Deus, no momento certo, Deus sopra o seu vento e nos leva ao porto seguro. É isso que ele estava dizendo. E nós devemos agir dessa forma. Ele diz: olha, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esta é a nossa busca.
é esperarmos o dia do Senhor. Gálatas 6:9, olha a recomendação de Paulo mais uma vez: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Só os misericordiosos serão recompensados, galardoados por Deus. Por isso, se estiver em nossas mãos a possibilidade de ajudar o nosso próximo, de fazermos aquilo que é bom, façamos. Escolhamos sempre ser misericordiosos, pois no momento em que precisarmos, Deus estará brilhando em nossas vidas. Amados, o que terá implicações na vida eterna será aquilo que tivermos feito de bom nesta vida. Cada um receberá, diz a palavra, galardão conforme aquilo que tiver feito de bem pelo seu próximo e pelo reino de Deus. 1 Coríntios 3,14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que? Galardão, recompensa, o prêmio que o Senhor tem para as nossas vidas, eu recebo. Seja sempre misericordioso, porque o seu galardão será dado não pelo bispo Sérgio, não pelo seu irmão, mas por Deus. Você tem noção de que o galardão que Deus te dará é algo maravilhoso, que eu e nem ninguém nesta terra teria a capacidade de dar, porque nós somos limitados. Mas a recompensa que Deus tem, por isso vale a pena viver esta palavra, a recompensa que o Senhor tem para aqueles que são fiéis, é absolutamente grandiosa. Temos que agradecer a Deus por este privilégio. Somos misericordiosos, temos esta primazia, fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, por isso somos misericordiosos. Por isso podemos ajudar o nosso irmão, por isso podemos fazer aquilo que é bom. Isaías 62:11, estamos já chegando ao final. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Deus está vindo. A maior recompensa que alguém pode receber está chegando. Vai se manifestar em nossa vida a nossa salvação. Por isso você e a sua família serão felizes se praticarem esses ensinamentos, se viverem esta palavra com integridade. Independente das circunstâncias, haja sempre com misericórdia, porque quando estamos desgarrados destas verdades, nós sofremos. Quando nós estamos longe da verdade, não existe absolutamente nada que possa nos completar. Pode ser o melhor carro, a melhor casa, pode ser o melhor amigo, a melhor esposa. Meu Deus, graças a Deus a minha também é. Mas pode ser tudo, se não tivermos Deus, não seremos felizes nunca. Porque só uma coisa completa verdadeiramente o Filho de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Só isto é capaz de nos tornar felizes de verdade.
é sabermos que as misericórdias do Senhor nos resgatou e nos consolou para sempre. Assim como Ele foi nesta terra, amados irmãos, nós devemos ser também. Por isso, creia que a nossa recompensa por agir assim está nas mãos do Todo-Poderoso, para entregar a cada um de nós. Reflita sobre isto, reflita sobre isso que nós temos aprendido durante este dia. Exercer misericórdia é uma graça que Deus nos dá diariamente. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para sermos nesta terra, para fazermos nesta terra aquilo que Ele nos ensinou através de Jesus Cristo. Por isto, sejamos misericordiosos, pois só assim alcançaremos as misericórdias do Senhor. E eu termino com o Salmo 112:4. Vamos ler juntos. Diz assim: ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Aqui está você, todos nós somos assim. É assim que o Senhor te vê, é assim que o Senhor te chamou para ser nesta terra. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos dar mais um lindo aplauso a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por estas misericórdias. Eu sou feliz. A tua graça nos completa, o teu favor nos completa, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por esta mensagem, Senhor. Esta mensagem de reflexão, de exortação, de admoestação. Esta mensagem que contribuiu, Pai, para o nosso crescimento. Nós vamos sair neste dia daqui transformados, renovados, melhores, porque o poder da palavra é este, de transformar. Ainda que tenhamos entrado aqui como aquele vaso totalmente quebrado, esmiuçado pelo tempo, esmiuçado pelo mundo que não soube dar o valor necessário, cremos que Deus neste dia juntou todos os cacos e construiu um vaso novo. Hoje este vaso está nas mãos de Deus, e é Ele quem coloca a sua essência dentro deste vaso. É Ele quem coloca o seu Espírito neste vaso, para que possamos resplandecer nesta terra as virtudes do Criador. Obrigado, Senhor, esta é a minha oração. Que sejamos sempre este vaso novo nas mãos do oleiro, reconhecendo sempre a virtude que está em nós, lá dentro, é o poder de Deus. Que sejamos sempre misericordiosos, para que vivamos esta plenitude da felicidade, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Eu vou pedir para minha esposa dar a bênção final. Todos podem ficar de pé. Eu sei que a mensagem estava tão boa que ninguém quis levantar, né? Para ir embora. Glória a Deus. Mais importante agora nós praticarmos essa palavra. Amém? O Senhor já falou aos nossos corações. Estamos bem alimentados, não é? Neste domingo tão especial. Senhor, te agradecemos por este dia. Te agradecemos
por esta palavra que certamente já caiu nos corações como uma boa semente cai em terra fértil. E ela vai germinar e vai produzir frutos a 30, 60, a 100 por um da semente. E agora sairemos deste lugar, da tua casa, do teu santuário com alegria e em paz nós seremos guiados. Assim nós cremos, Senhor. Acampa os teus anjos poderosos ao nosso redor. Que os teus anjos nos guardem, nos livrem de todo mal. Que a tua graça, tua paz, tua misericórdia, teu amor e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos. Diga para o seu irmão: somos misericordiosos. O Senhor nos chamou para sermos misericordiosos.